get 'em. Sejam bem-vindos ao DNABR, este que é o podcast Talk Show Esportivo aqui do Belo News. Temos hoje aqui para bater um papo com a gente, Camila Toledo, jornalista aqui do Belo News também. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigado, Gabriel. Olá a todos. Estamos aí com um convidado para lá de especial hoje. Exatamente. Temos hoje aqui Luiz Omar de Moura, um dos grandes nomes do vôlei nacional, atualmente técnico do Osasco, né? Esteve à frente da seleção do Quênia aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Seja muito bem-vindo, Luiz Omar. É um prazer enorme, viu, ter você aqui com a gente no programa de hoje. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite. Falar de voleibol é sempre muito prazeroso. O pessoal que me conhece sabe o quanto eu amo o nosso esporte e tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Bacana demais. E antes da gente entrar de fato no assunto dos Jogos Olímpicos, né, da atual temporada, Luiz Omar, como foi o seu início mesmo no voleibol? Eu iniciei o voleibol numa escola estadual em São Caetano do Sul, através de um professor de educação física, isso nos anos 80. Ele chegou na nossa escola e apresentou o voleibol para a gente. O voleibol ainda não tinha dado aquele boom, né, que acabou acontecendo em 84, então isso foi comecinho dos anos 80, e no primeiro contato eu me apaixonei, mas não tive muito sucesso na primeira seletiva que ele fez para montar as turmas de treinamento. Eu não passei, então aquilo foi a minha primeira frustração com um esporte que hoje me deu praticamente tudo na minha vida. E ali eu acho que eu comecei já a desenvolver uma característica importante para todos que gostam de esporte e que eu levo para minha vida até hoje, que é a determinação, não deixar que ninguém fale não para você. E isso foi a minha grande chama no começo e no primeiro contato com o voleibol. Eu queria estar na turma de treinamento e correr atrás daquele primeiro objetivo. E aí as coisas foram acontecendo. Primeiramente, boa noite, né, Luiz Omar? Eu queria saber de você, quando você começou, eu queria saber se você tinha alguma referência, alguém no vôlei que você se espelhava. Naquele primeiro momento, não. Até porque a gente não conhecia o voleibol, né? Eu lembro o primeiro teste que o professor, o nome dele era Manuel, né? A gente carinhosamente chamava ele de Mané, e o teste era dar 5 toques consecutivos para cima, né, sem deixar a bola cair. E eu, nesse teste, fui reprovado, porque acho que eu não consegui dar 5 toques, não lembro direito, mas só sei que eu não fui aprovado. Consequentemente, as coisas foram acontecendo, aí aqueles jogos estudantis, e veio o grande boom, né? Em 82, 83, 84, ali, que as coisas foram acontecendo, e aí eu me apaixonei e tive alguns jogadores como referência. Eu gostava muito do Amauri, do Xandó, do William, que acabei depois trabalhando com ele como assistente técnico dele. Assim, por eu morar em São Caetano do Sul, a Pirelli, que foi um grande time na década de 80, estava perto. E esses caras, de alguma forma, a gente sonhava em ser igual, por tudo que aconteceu no voleibol, né? Depois da Olimpíada de Los Angeles, de 84, todo garoto, né, sonhava em ser um craque no voleibol. Mas esses caras aí, Montanaro, Bernard, esses caras eram o que, na época, era a nossa fonte de inspiração. Não, muito bacana. E eu acho que até para a geração de hoje mesmo, né? A gente que acompanha mais assim, vê o começo, né, da carreira desses de hoje já renomados, né, atletas do vôlei, é bacana de acompanhar e é uma inspiração também, né, para a gente também, um pouco mais novo também. Bem mais novo, né? Um pouquinho só. Mas aqui já falando um pouco dos Jogos Olímpicos, né, antes de perguntar como foi a expectativa, né, de treinar a seleção do Quênia, eu queria saber como que chegou esse convite até você para assumir a seleção nas Olimpíadas. Então, o convite foi feito pela
pela Federação Internacional de Voleibol. Eles têm um projeto chamado Empowerment, o projeto Quênia foi o primeiro. Ele serviu como modelo, que é apoiar mercados e países com potencial de crescimento, dando condições de treinamento para essa equipe. Consequentemente, o Quênia estava classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio e era uma oportunidade de dar para essas meninas, dar para esse time uma qualidade de estrutura e treinamento que as principais equipes do voleibol mundial teriam. Então, esse foi, talvez assim, o escopo do projeto. Eu estive lá em abril, foi um pedido para que eu fosse antes de assumir, para fazer uma análise do que eu iria encontrar. Aí voltei ao Brasil e, quando fui acompanhado de mais 5 profissionais da minha comissão técnica aqui de Osasco, profissionais de muita qualidade, e levamos alguns materiais que o Osasco nos ajudou ali, de fisioterapia, de bolas, de placas de bloqueio, e conseguimos, junto com a federação local, um ginásio com um piso Taraflex, e aí realmente a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, dar para essas meninas uma qualidade de treinamento que as principais equipes do mundo, das principais equipes que iriam jogar os Jogos Olímpicos, teriam. Então, isso foi bem bacana. Não, muito antes da Camis fazer a pergunta dela, poxa, se a gente já vinha tendo um debate sobre o financiamento, né, o próprio investimento no esporte, né, creio, no Quênia, então, né, a situação deve que realmente era bem preocupante, né, Luiz Omar? Então, tem uma coisa que é até importante para quem está nos assistindo. A criatividade, ela faz parte do processo de todo treinador, de todo professor de educação física. Então, a gente também não pode ficar preso, né, à muleta de que eu não tenho investimento, que eu não tenho apoio, que eu não tenho condição. Eu acho que isso quando acontece, e acontece na maioria das vezes, né, dentro do nosso país, que não tem uma política de esporte tão bem estruturada, não pode faltar o que move a nossa profissão, que é a dedicação, que é a adaptação. Então, eu sempre, desde a época que eu comandava as seleções de base do Brasil, eu ia muitas vezes em campeonatos brasileiros, conversar com os treinadores, e o papo sempre caía para a falta de apoio, para a falta de investimento, para a falta de material. E eu sempre falei, poxa, isso é uma realidade. O que você vai fazer com essa realidade? Né? O que você pode criar com essa realidade? Envolver a comunidade, envolver mais os pais, envolver, né, um atleta de ponta, envolver um treinador de ponta. A criatividade e a boa intenção acaba atraindo. Eu recebo aqui dezenas, centenas de pedidos, na medida do possível, às vezes com a palavra, às vezes com a bola, às vezes com a camiseta, e vi muitos projetos aí, através de uma camiseta de Osasco, através de uma live, as coisas irão acontecendo. Então, assim, eu sonho que as próximas gerações não passem as dificuldades que nós passamos, né? Talvez eu hoje não, né, dirigindo a equipe como Osasco, mas os problemas também acontecem, talvez em outra dimensão, mas também são problemas que fazem você perder aí também muitas horas. Mas eu acho que a disposição e você querer conta muito. Estamos aqui, ó, hoje é sexta-feira, acabei o treino, estou aqui falando de voleibol, você me contactou através do Instagram, eu te passei o telefone e estamos realizando. Então, da mesma maneira que talvez você não acreditasse que ia acontecer, eu, em algum momento da minha vida, também não acreditei que eu estaria aqui, mas tive pessoas que me estenderam a mão. Por isso, eu estou sempre disponível. Na medida do possível, eu tento estar sempre disponível. Não, sem dúvidas. Nossa, que aula a gente está tendo aqui. É isso, Omar, você disse tudo. Você disse tudo. A gente já agradece demais de antemão de você ter aceitado o nosso convite, muito especial. Não, tá gostoso o papo. Eu queria saber de você a experiência
treinando o Quênia mesmo, como é que foi de treinar a seleção, e como é que você e toda a comissão técnica, como é que vocês foram recebidos pelas atletas? Nós fomos muito bem recebidos pelas atletas, lógico, com expectativa muito alta, mas principalmente para a comissão técnica. O treinador, o coach Paul Bitok, que havia classificado a equipe para os Jogos Olímpicos, ele entendeu o processo, entendeu a importância desse momento que a Federação Internacional, a estratégia da Federação Internacional, e era uma preocupação, né? Chegar, como assim, num espaço tão curto, eu ia conseguir colocar todo mundo na mesma sintonia, na mesma sinergia. E eu agradeço muito o profissionalismo do coach Paul, pela forma que ele nos recebeu, pela humildade, por se desprender de qualquer tipo de vaidade. E foi muito legal a convivência durante quase 90 dias de treinamento. É um grupo muito aberto a novas experiências. Por exemplo, a parte física é muito focada à escola do atletismo, que move, né, a tradição do esporte queniano, os corredores de longa distância. Você viu que as principais medalhas do Quênia sempre foram em corridas de longa distância, a maratona. Esse ano ganhou lá a maratona com o recordista, que é o único homem que conseguiu correr a maratona em menos de 2 horas. E aí chegamos com um trabalho diferente, elas são muito resistentes, né? Elas corriam muito, e nós começamos com um trabalho mais focado a ganho de força e depois a potência. Então, é força, velocidade e potência. E a resposta foi muito rápida. Elas tiveram já uma melhora significativa na nossa avaliação, ganharam parâmetros rápido e importante, que isso foi importante também para a minha carreira. Agora, tecnicamente, é um grupo que precisa trabalhar muito, principalmente fundamentos básicos, toque, manchete, recepção, defesa. Elas têm uma aptidão para atacar, mas são muito voluntariosas, mas a construção do jogo eu foquei bastante, e aí acabou tendo uma resposta positiva. A gente jogou muito bem contra a Coreia, tivemos a Coreia, que foi 4º lugar nos Jogos Olímpicos. Nós fizemos um set de 26-24 contra o Japão, que é uma potência. A gente teve 23-21, jogamos bons sets contra a Sérvia, a República Dominicana, contra o Brasil. O Brasil jogou muito bem. O Brasil, até esperava que o Brasil fosse soltar um pouquinho o jogo, porque já estava classificado, mas veio com a sua força máxima, que para mim foi também muito bacana essa valorização de ter o Brasil jogando o seu melhor. E no final do jogo do Brasil, eu recebi aquela homenagem da Tandara, da Bright, da Natália, da Rosa Maria, da Gabi, que me emocionou bastante. Isso foi a minha medalha de ouro, né? O reconhecimento de atletas que eu vi nascer para o voleibol. Não, muito bacana. E quem te acompanhou assim, durante as Olimpíadas, né, viu que você encontrou ali diversos astros do esporte ali na vila, ali, como o Djokovic, o Kevin Durant e tal. E creio eu que as Olimpíadas, além de ser uma experiência esportiva muito grande, é uma baita experiência de vida mesmo, né? A tatuagem agora que você está aí no braço, eu acho que representa bastante isso, né? Então, os valores olímpicos, eles são muito destacados durante a carreira de qualquer esportista, né? Então, eu sonhei como atleta, sonhei como treinador, passei isso muitas vezes para as meninas, né, que eu conheci com 14, 15 anos. Trabalhem forte, se dediquem, que um dia vocês vão se tornar atletas olímpicos. E, no fundo, eu também sonhava em me tornar um técnico olímpico. Então, foi uma experiência fantástica. Lógico que numa dimensão diferente, né? Eu sabia da minha responsabilidade, mas também sabia que as expectativas de conseguir brigar por uma medalha, brigar ali para estar numas quartas de final, seria muito difícil. Então, nos meus momentos de folga, eu aproveitei para viver um pouco, para conviver um pouco,
e uma Olimpíada diferente, onde você não tinha muito acesso a outras modalidades, todo mundo na vila, você só ia da Vila Olímpica para o ginásio de competição e voltava, mas ali o refeitório, o dia a dia, é bem interessante. Para quem ama esporte, é uma experiência fantástica. Igual antes da Camis falar aqui, a sensação de estar indo ali buscar um almoço, encontrar com o Djokovic, encontrar com a galera, deve que é uma experiência única, né, Lisomar? Tá doido. A situação do Djoko foi exatamente essa, não foi no almoço, foi no jantar. Eu fui pegar a minha bandeja, né? Fui me servir, aí a minha comissão técnica já estava lá. E aí um falou assim, pô, você não sabe quem está jantando perto da gente, né? Djokovic. Eu falei, não estou acreditando, né? Aí fui, sentei assim, umas 6, 7 cadeiras ali perto. Aí eu vi todo mundo pedindo para tirar uma foto, né? Eu falei, poxa, vai incomodar o cara na hora do jantar dele, mas ele é uma simpatia. Dilema, né? Ele atendeu todo mundo bem. Aí depois, no dia da abertura, eu encontrei com o Dream Team na Vila, perto dos Arcos Olímpicos. Aí tirei uma foto com o Kevin Durant. E aí encontrei com o Zanetti, encontrei com a Fadinha, as meninas do vôlei, os meninos do vôlei. É muito legal. É muito legal. Essa troca, né? Essa troca ela é fundamental também ali para manter o espírito olímpico ali também, né? Eu encontrei uma nadadora do Canadá com uma medalha de ouro. Aí pedi para tirar uma foto, pedi para passar a mão na medalha. Quem sabe um dia eu consiga dirigir uma seleção que possa estar disputando uma medalha. Continua sendo um sonho. Não, com certeza. A gente nunca pode deixar de sonhar, não. Exatamente. A minha última pergunta para você, Luiz Omar, quais que são as suas expectativas para essa temporada, né, frente ao Osasco aí reforçado com Fabiana, Tiffany, Fabiola, Michele, e o que o torcedor pode esperar desse time nessa temporada? As expectativas são muito boas, né? A gente conseguiu montar uma equipe equilibrada, uma equipe que nos dá uma perspectiva de brigar aí nas principais competições, né? Nós temos agora um probleminha aí para a Tandara, que a gente torce para que tudo seja resolvido, que ela consiga provar a sua inocência, porque é uma peça fundamental dentro da forma que nós montamos a equipe. A gente montou a equipe com a ideia de ter Tandara e Tiffany como as grandes pontuadoras, a Michele e a Bright equilibrando a linha de passe, mais a Silvaninha, a Carla, são jogadoras que podem dar esse equilíbrio. E aí, né, ter uma recuperação da Fabiana depois da gravidez, que ela consiga voltar ao seu melhor voleibol. Ela já está treinando, está muito motivada, está com... Sim, eu percebo que ela quer, né, voltar em alto nível, é um desafio para ela. Então, aproveitar toda essa empolgação. Eu acho que as levantadoras é uma dupla interessante, a experiência da Fabiola com a juventude da Quênia. Então, acho que a equipe está bem montada e espero que a gente consiga, né, colocar em prática essa equipe que foi idealizada. Bom demais. Então, chegamos aqui ao final do DNA BR. Luiz Omar, muito sucesso para você nessa temporada e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para bater um papo aqui com a gente. Sim. Eu que agradeço aí, sucesso para vocês. Estou sempre à disposição. É importante essa modalidade que a pandemia acabou nos dando de presente, né? Antes da pandemia, a gente não imaginava que a gente pudesse ter contato com tantas pessoas por esse Brasil aqui e falar um pouco sobre voleibol. Então, tenho certeza que essa modalidade de live, dessa troca de experiência, é uma coisa que veio para ficar. Na medida do possível, né, eu podendo atender, vai ser sempre bacana. No futuro, aí, quando as competições começarem, estarei à disposição de vocês aqui para a gente falar um pouquinho do campeonato, um pouco mais para frente, e passar aí
para quem acompanha vocês aqui, um pouco do nosso dia a dia. Um abraço, fiquem com Deus, bom final de semana. Não, bacana demais, mas só quando acabar a pandemia a gente vai te convidar para comer um pão de queijo aqui em BH, quando você vier jogar aqui no Minas, beleza? Com certeza. Mas é para torcer para Osasco, né? Claro. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Até mais, galera.